Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui nesse ambiente maravilhoso de comunhão e toda quarta-feira a gente pega um tema para a gente conversar junto aqui e nós queremos falar sobre a situação atual, né, que nós estamos vivendo no mundo e principalmente no Oriente Médio e olhar com as lentes da palavra, as lentes do Evangelho, né, com o jornal em uma mão, a palavra de Deus em outra. E eu tô muito feliz, meu convidado tá aqui pela segunda vez aqui no Dizascope Podcast. Na primeira ele esteve numa segunda-feira, né, no nosso episódio de segunda-feira, e agora a gente quer ir bem direto ao nosso tema aqui. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito edificante. Eu queria muito pedir para você que você pegasse esse link e você compartilhasse. Tem tanta desinformação sendo compartilhada que eu acho que uma das formas da gente fazer frente a tudo isso é compartilhar informações de fontes confiáveis. Então pega esse link, manda para uma galera e também, se você quer ajudar o Movimento Dizascope a ir mais longe com a mensagem, se inscreve no canal, porque você vai estar dizendo essa plataforma, isso aqui é relevante, mostra para mais pessoas. Beleza? Vamos embora então para o nosso episódio de hoje. Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto e nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros e gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora. Meu amigo Isaac, obrigado. Douglas, uma honra. Você está aqui mais uma vez. Obrigado. Que prazer de poder ter esse papo. E você estava falando para mim, né, que você chegou há 3 dias e que foi uma jornada para conseguir sair de Israel e vir para o Brasil, né? Bom, com certeza. Douglas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Uma honra e privilégio estar com vocês. Como eu amo você, a Val, e o projeto Dizascope. Mas, bom, foi como que um filme. Para mim é uma história que é um drama, né? Foram um país em guerra, né? A gente demorou aí 50 horas, 5 países, 4 continentes para conseguir sair de Israel. O aeroporto estava fechado e finalmente chegar no Brasil. Entendi. E aí, então, você teve que ir de carro para fora de Israel. Então, não tá tendo hoje voo saindo de Israel. Sim, agora, né, realmente no dia que eu tava saindo de Israel, começou um período de cessar-fogo, né? Aquilo que a gente tava falando que não é nem guerra, nem paz. Something between, alguma coisa em uma área meio cinzenta. Mas o aeroporto ainda permanecia fechado. Agora ele já tá aberto para voos, assim, parcialmente, alguns voos seletos. Mas então tive que sair 4 horas e meia quase de carro de Jerusalém, onde eu vivo, até a fronteira com o Egito. Do Egito, eu peguei mais 3 horas até um aeroporto dentro do Egito e depois eu fui pegando mais outros 2 voos até conseguir chegar no Brasil. É muito curioso, porque a gente estava no período de Páscoa. Na verdade, a Páscoa judaica, enfim, a gente celebra que há 3.500 anos atrás, Deus tirou com mão forte e poderosa o seu povo de dentro da terra do Egito e levou para uma terra prometida. E eu falei, Deus, de modo algum eu vou sair de Israel no período da Páscoa, para entrar no Egito. Voltar pro Egito? Não, voltar pro Egito no período da Páscoa, que a gente celebra a liberdade, de modo algum. Então, no dia que acabou a Páscoa, eu falei, agora sim. Aí peguei o carro e a gente fez essa travessia, 50 horas, 4 continentes, 5 países e chegamos no Brasil. Uau. E você está falando do aeroporto fechado, né? Então, consequentemente, Israel está sem receber todo mundo que... todo aquele povo que Israel recebe com turismo religioso, né? Com as pessoas indo ali para conhecer a terra por onde Jesus andou e tal. Você sabe o quanto que o turismo representa assim, para Israel e o quanto isso afeta a vida de todo mundo lá? Olha, assim, o que infelizmente eu tenho que dizer, como uma pessoa também que trabalha com turismo, né? Que eu sou um guia de turismo também, é que o turismo representa muito diplomaticamente para Israel, para sua imagem, mas economicamente é uma parcela pequena do país. Ah, ok. Israel é um país que exporta muita tecnologia, focado em segurança, enfim. Então vai numa parcela aí de 4, há alguns bons anos, 6, no máximo 8% da economia. Não representa tanto, principalmente nesses últimos 2 anos e meio que a gente tem de guerra, né? Porque eu costumo dizer que a guerra que nós vivemos agora com o Irã não é uma guerra que começou agora, enfim, em
28 de fevereiro. Não. É a conclusão de um capítulo final de uma história que começou lá no dia 7 de outubro de 2023, com aquela grande invasão que ocorreu, né, no sul de Israel. E a pergunta, então, que fica é: qual é a conexão desses dois conflitos, né? Porque muita gente olhando de fora parece que são duas coisas separadas, né? Sim. Por envolverem países diferentes, ou regiões diferentes, né? Então você tem um conflito ali com a faixa de Gaza e com Gaza, que tudo tá acontecendo, eles entram dali, né? No 7 de outubro, né? Mas agora é um conflito com o Irã. Qual é a conexão? Sim, muito bom, porque, bom, a gente sabe que infelizmente no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas, que é um grupo do terror, invadiu Israel e foi o dia que mais vítimas foram feitas desde o Holocausto, né? Então isso impactou bastante a história judaica. Mas eu digo que o problema não é só o que o Hamas fez, mas como que ele conseguiu fazer aquilo que ele fez. Porque a gente sabe que hoje o que Israel representa dói em certos atores no mundo. Então, o único país democrático, livre no Oriente Médio, o único país no Oriente Médio que o número de cristãos cresce. Israel representa uma promessa de Deus também, e aí a gente pode falar depois dos aspectos espirituais disso. Mas o Irã, que é um regime dos ayatolás, a antiga Pérsia, que tantas vezes foi citada na Bíblia, né? Inclusive quando Ciro, o Grande, foi profetizado por Isaías que ele libertaria Israel do exílio. Hoje eles já são um regime, né, que, enfim, com os ayatolás, que eles financiaram aquilo que nós chamamos de um anel de fogo ao redor de Israel. Pequenos grupos do terror, como Hezbollah, Hamas, milícias na Síria, que eles iam fazer esse anel de fogo para que, eventualmente, quando o Irã quisesse fazer um conflito com Israel, o interesse e a preocupação de Israel não seria com o Irã, que está a milhares de quilômetros de distância, mas sim ia ter que se preocupar com os seus vizinhos. Por um desacordo, o Hamas ele decidiu fazer o ataque primeiro, e esperando que o Irã e os outros membros do Anel de Fogo, desses tentáculos do grande povo, eles se envolvessem nessa guerra. Eventualmente eles se envolveram, mas o Irã deu treinamento, armamento, financiamento, enfim, tática, estratégia para quando o Hamas começou isso tudo. E o que eu tenho visto nesses últimos 2 anos e meio até gosto de citar um versículo bíblico, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que contra ti se levantar em juízo, tu a condenarás, porque essa é a esperança dos filhos do Senhor. Porque o Hamas se levantou, não existe mais Hamas. O Hezbollah se levantou, não existe mais o Hezbollah como ele o é hoje, né? O líder do Hezbollah, que tinha décadas, 30 anos, que ele não via a luz do sol desde o início dos anos 2000, que ele não saía dos bunkers, não me pergunte como, Israel achou, enfim, acertou as contas com ele. A mesma coisa aconteceu com a liderança do regime dos ayatolás, então parece que todos os atores desse anel de fogo, eles foram tendo um acerto de conta com eles, as guerras foram acontecendo e agora a gente está no último capítulo, que seria como que o chefe, né, a cabeça desse povo que tinha os seus tentáculos. Entendi. Então, tudo conectado. Tudo conectado, né? E então, assim, a força por trás, principalmente econômica, sempre foi o Irã. Exatamente. E como é que hoje está o povo em Israel, né? Então, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar Israel nesse período. A Val esteve lá, né? E você fez toda a parte de guia lá com elas. E uma coisa que não acontecia tanto era um ataque, por exemplo, a Jerusalém. Sim. Né? Mas os noticiários de hoje, tipo assim, que até mesmo a cidade de Jerusalém estava sob fortes ataques. Tinha, sim, mas uma coisa muito mais pesada acontecendo e tal. Como é que estão as pessoas? Sim, é interessante lembrar que Jerusalém, ela é uma cidade que é sagrada para 3 religiões, né? Exato. Judaísmo, cristianismo e islã, né? Então a gente está falando de bilhões de pessoas no mundo que convergem a sua fé para um palco da história dos eventos bíblicos, que é Jerusalém. Então, na verdade, existia uma espécie de evitar, né, que se fizesse ataques a Jerusalém. Mas parece que os limites, as barreiras, nesse momento que nós estamos vivendo em Israel, elas foram rompidas, né, nesses atores da guerra. E aí é curioso que a gente começou a ter algumas sirenes, sim, em Jerusalém. Eu sei que em algum momento você também teve um privilégio, se assim, a gente pode dizer, de viver essa emoção da sirene em Jerusalém. Não era a trombeta ainda, entendi, vai ser um pouco diferente. Mas agora realmente mudou bastante. E assim, é curioso porque houveram impactos em Jerusalém. Eu me lembro um dia que era um começo de Shabat nessa guerra agora, e deu a sirene. Geralmente em Israel acontece da seguinte maneira: você tem o que nós chamamos de Miklat e Mamad. São bunkers e shelters. Abrigos e bunkers são aquelas coisas que são subterrâneas. Os bunkers são mais protegidos, os abrigos são uma caixa de concreto reforçado. Por lei em Israel, todo prédio tem que ter no prédio um por andar ou um cômodo da sua casa. Toca a sirene, a gente tem 1 minuto e meio.
vou para dentro do abrigo. Fecha a porta, selo, fecha a janela de ferro, beleza. E depois… No seu caso, tem na Isso. sua casa ou no seu andar? No andar andar do meu prédio. Então, todos os moradores têm uns 5, 6 apartamentos por andar. Então todo mundo se encontra. Todo mundo se encontra, né? Faz amizade, tudo isso é bem interessante. E quando eu fecho, selo tudo, fecho a janela e tal, a sirene tá tocando do lado de fora, aí eu só ouço aquele barulho, mas um barulho que eu nunca tinha escutado antes, mas um barulho assim de impacto, e o prédio literalmente ele parece como que é uma peça de Lego, que ele faz assim, e ele treme, tudo treme assim, a janela treme. Uau. E aí eu já sabia, eu falei, bom, caiu alguma coisa e caiu muito perto daqui. Então eu falei, bom, vou abrir a janela, depois vai estar tudo destruído, completamente destruído. Graças a Deus não foi tão perto como eu imaginava, mas a gente tem que pensar que são 600 quilos de ogiva em um míssil, né? Que viaja, enfim… 600 quilos? 600 quilos. Quando ele impacta, se o impacto for direto, a gente está falando de um raio de 2 quilômetros, de 2.000 metros, que a gente vai ter fragmentos se espalhando, né? Uma destruição total. Mas, na verdade, nesse momento foi um míssil de fragmentação. Então, uma ogiva de 100 quilos caiu, um míssil que ele se divide no ar e ele caiu na Cidade Velha, que da minha casa seria mais ou menos tipo uns 10 minutos de caminhada. E pertíssimo dos locais sagrados. A gente está falando do Santo Sepulcro, a gente está falando do Domo da Rocha. Imagina se ele cai num Domo da Rocha, né? O local que ficava o Templo de Salomão. Então… Eventualmente, assim, a gente tá vendo que as coisas se aproximaram muito de Jerusalém nessa guerra, nesse capítulo final. Mas, em relação à população, isso que é muito interessante, porque eu falava com alguém aqui no início que o israelense é o único povo que não foge da guerra, mas ele foge para a guerra. E isso é muito curioso, não porque há uma romantização da guerra, e eu quero deixar isso muito claro, ninguém tá fazendo apologia a nada aqui, mas é porque existe esse senso de nacionalismo e patriotismo, guardiões da promessa. Nossa, nós temos uma terra, nós temos um país, nós temos uma família. Se ninguém fizer, ninguém vai nos defender. Então você é parte disso. São meninas de 18, de 19 anos que no serviço militar obrigatório no país estão lá no joystick, na frente de um computador, decidindo se um míssil com uma ogiva de 600 quilos vai ser interceptado nos céus de Tel Aviv ou não. Então o povo não há medo, isso eu posso falar claramente. Ninguém fugiu. Mesmo? Eu não fugi, graças a Deus até posso falar isso, porque no dia que eu peguei e comecei essa jornada de 50 horas, 5 países e 4 continentes, já tinha sido assinado o cessar-fogo, né? Nem paz nem guerra. E então ninguém fugiu, ninguém ficou com medo. Na verdade existia uma luta muito grande, quase 30 mil pessoas, alguns falavam até 100 mil israelenses que estavam do lado de fora para conseguir entrar no país, agora que era posto fechado. Eu vi uma matéria assim, todos os países que a gente conhece, no momento que há uma guerra, o país freta aviões para tirar as pessoas, né? O Israel é o único que freta avião para levar pessoas para dentro. E as pessoas cantando o hino nacional. Então eu acho que isso é muito bonito, sabe? Isso de valorizar a sua terra, valorizar a sua nação e saber que a mudança que você quer, ela faz parte daquilo que você faz também. Então, reservistas convocados, enfim. E em relação aos lugares turísticos, a gente pode falar que, infelizmente, nesse momento, tudo está praticamente fechado. A situação que me lembrava lá em Israel era muito aquela situação de 2020, como começou todo aquele problema. Limitação de aglomerações, os sítios arqueológicos não podem ser visitados, os locais sagrados, as igrejas, e a gente sempre dentro de casa. E é curioso porque algumas coisas, Douglas, elas se tornam normais, e elas não deveriam ser normais. E nisso eu vejo muita mão de Deus também, porque veja que foram basicamente aí 2 anos e meio de guerra quase que nós tivemos, e eu fui fazer o cálculo. Quantos mísseis, quantos drones, quantos lançamentos de foguetes nós tivemos contra Israel em 2 anos e meio? A gente está falando de quase 50 mil lançamentos contra Israel. Toneladas e mais toneladas de explosivo. 50 mil. Que se fosse em qualquer outro país, estaria completamente destruído, né? Então a gente está falando de uma média de pelo menos quase 40, 50 lançamentos por mês, né? Então, assim, é claro que a gente tem um exército muito poderoso, a gente tem pessoas que estão muito bem preparadas, mas, sobretudo, a mão de Deus, que eu tenho visto constantemente protegendo esse país, porque, para mim, não há outra explicação. Veja como que é curioso, porque eu falava para as pessoas de Israel, olha, eu tô indo pro Brasil. E eles falavam, Isaac, você tá doido? Perdeu a cabeça? É perigoso no Brasil. Então, eu falei, poxa. Entendi. A sirene tocando, é perigoso no Brasil. Mas porque, assim, as estimativas dessa guerra, quando tudo começou, é que eventualmente uma guerra com o Irã poderia… A gente tá falando, vamos lembrar, de um império que nunca foi destruído na história da humanidade, sempre inacessível. 95 milhões de habitantes, Israel tem 7 milhões e meio de judeus. É um território 90 vezes maior que Israel. Então, assim, é um país que em proporções
a gente é Davi e Golias, né? Então falavam, olha, né, eventualmente seriam de 3 a 30 mil mortos, né? E em 38 dias de conflitos, tivemos, infelizmente, mas também, graças a Deus, isso eu também vejo muito um milagre, 22 vítimas. Então, de uma perspectiva de 3 mil a 30 mil, ter 22 vítimas não é nada. Dou um exemplo aqui, São Paulo, no Rio de Janeiro, que são basicamente o tamanho do Brasil de assassinatos, mortes violentas, são cerca de 40, 50 por mês. Né? Então, assim, realmente me parece que mesmo diante de uma sensação de insegurança, de tanta notícia, de uma batalha que é real, ainda assim há uma proteção a pessoas que vivem comumente. É interessante, porque realmente quando você vai lendo ali, por exemplo, o Antigo Testamento e tal, né? E lendo sobre Israel, e há muita da movimentação de Israel, né, em guerras, né, em conflitos e tal. Então, ele é o Senhor dos exércitos, né? Exatamente. É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E aí você vê exatamente isso, né, de Israel entrando em conflito com uma nação, e a Bíblia falando bem claramente, né, e a mão de Deus estava sobre ele, e muitas vezes nenhum soldado se perdeu de Israel, ou às vezes era realmente um número pequeno comparado, né, ao outro e tal. É como se você estivesse vendo essas cenas novamente, mas lógico, já com outras armas, né, com outras formas de que a guerra se desenvolve, né. Agora, falando nisso, falando da palavra de Deus, assim, você consegue fazer alguma... Porque, assim, a pergunta natural que surge quando está tendo tudo isso isso é o fim dos tempos, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus e tal. Escatologicamente, você consegue olhar para isso, e você encaixa isso de alguma forma em alguma profecia, em algo? Olha, eu diria que muitas profecias a gente só entende não durante, mas praticamente quando elas se encaminham para o final. Entendi. Eu diria que existem atores que formam dois eixos no mundo hoje. A gente tem o eixo das democracias, com os Estados Unidos, enfim, com nações democráticas, mas com Israel, e tem o eixo também antidemocracia, que incluía Venezuela, que incluía China, Cuba, Rússia, entendi. Irã, que eram um dos grandes representantes. Coreia do Norte. Coreia do Norte, exatamente. E a Bíblia fala, principalmente para a gente tentar entender essa linha do tempo, de que existe um momento onde um eixo do mal vai se aliançar contra Israel. Se a gente começar lendo Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ver como que é interessante, que fala do Vale de Ossos Secos. Um capítulo, um texto que muita gente gosta de pregar, gosta de ensinar, e é maravilhoso. Acho que tem coisas maravilhosas, incríveis que a gente tira dali, mas que esquecem de ler o final. Porque depois Deus fala, olha, profetiza esses ossos. E eles tomam nervo, carne, e eles se formam. E o profeta está sem entender, e Deus explica para ele a visão. Esses ossos, profeta, servo, são a casa de Israel. Pode, porventura, uma nação nascer numa única noite, em um dia? E tu sabes, Senhor, pois assim eu farei ao meu povo, darei ordem aos 4 ventos que tragam os exilados. E, basicamente, o que a gente está vendo aqui, se você for no museu do Memorial do Holocausto em Jerusalém, o que você vai ver? Ezequiel 37. Exatamente. Então, eles veem muito isso como que, olha, existe um vale de ossos secos. Porque se você olha de forma literal a imagem, né? Sim. E quando você vai lá no museu, você vai ver fotos onde há Sim. pilhas, né, de pessoas mortas, né, pessoas assassinadas ali, pilhas, né? Então, era muito possível que a imagem que Ezequiel estava vendo era como aquilo ali, né? E que tinha o propósito de varrer da face da terra, né, um povo, né? E aí Exatamente. parece, ao olhar para aquilo ali, que era impossível isso voltar a se fortalecer, né? Sim, então a gente vê como que é curioso, porque tudo isso acontece dessa forma na visão, e a gente está falando de um período da história, 1939 a 45, onde a gente vai ter basicamente 80 milhões de mortos, a gente vai ter 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças, e depois disso, com a ajuda de um brasileiro, Israel renasce, né, e se levanta. Mas aí Ezequiel 38 aparece. E Ezequiel 38 aparece e vai falar agora de um grande ajuntamento, que seja ele quando vai acontecer, antes de milênio, depois de milênio, enfim, mas fala de um ajuntamento que inclui Sudão, um ajuntamento que inclui Gog e Magog, que a gente vai falar de países que são eslavos, Rússia, e inclui os persas. Então, esses atores, eles estão muito bem aliançados. De um lado do eixo no mundo, a gente vê que a Rússia forneceu inteligência, a China tem fornecido equipamento. Isso quer dizer que eles já estão na guerra? Isso quer dizer que a guerra está acontecendo e a profecia está se cumprindo? Ainda não.
mas quer dizer que a gente tem que certamente ficar muito atentos. Eu digo que, pelo menos o conceito bíblico é que toda batalha que acontece na terra, principalmente relacionada a Israel, essa é a minha visão, existem várias outras visões teológicas, ela é um reflexo de uma realidade que está também acontecendo na eternidade. E a gente não faz apologia à guerra, mas Deus de Israel é um Deus também de guerras. Um dos nomes mais repetidos na Bíblia é Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Parece que, eventualmente, na Bíblia existe um momento onde que o mal ele é definitivamente derrotado a partir da intervenção da força, e principalmente da força de Deus. Então, Miriam, quando ela atravessa o Yam Suf, o Mar Vermelho, ela começa a tocar os tambores, ela disse, Mikamor Bailim Adonai, Mikamor Nedar Bakodesh, quem é como os poderosos, os guerreiros, como tu és, Senhor, porque tu afogastes o faraó e seus cavaleiros no mar. Diz que Deus direciona Gideão, Deus direciona Josué e fala, hoje eu sou aquele que peleja por vós. No Novo Testamento agora, se a Bíblia fala de uma guerra de Gog e Magog, fala que finalmente no livro do Apocalipse a redenção se estabelece a partir de um Jesus que desce agora não como filho de José, servo sofredor, mas como filho de Davi. Na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai como que uma espada, e no Armagedon, no vale, ele vai derrotar esses inimigos. Então, eventualmente, parece que na Bíblia, infelizmente, a força e a interferência divina através da força são utilizados na guerra também para estabelecer a vontade de Deus. Muito forte isso. Eu vi uma explicação muito interessante, porque quando você olha para todo o movimento do mundo, né? E mundo, eu digo, sistema que o Deus dessa era governa e tal. Quando você olha todo o movimento, você vai ver o espírito do anticristo atuando, né? Então, por exemplo, é muito claro no Egito, por exemplo. Quando você vê ele matando todas as crianças e tal, ele fala, não quero que venha o libertador para esse povo ficar aqui oprimido. E é um movimento que era para não vir a promessa de Gênesis 3,15, né? Exatamente. Aquele que seria a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então vamos exterminar esse povo para que não venha o Cristo. É o espírito do anticristo, né? E aí você vê isso acontecendo na história, né? Em Esther, né? De forma muito clara, vamos exterminar, faz aí um decreto, vamos exterminar eles mais uma vez, o espírito do anticristo atuando, né? E isso tá muito claro ali até a vinda de Cristo, né? E a própria vinda de Cristo, né? Você tem de novo os bebês sendo mortos, né? Herodes mandando matar todos os bebês, Jesus foge para o Egito e tal, ainda muito uma referência a ele o verdadeiro Moisés, o libertador e tal. Mas quando você olha após vinda de Jesus, você fala, o que é esse espírito do anticristo? Que continua atuando. Sim. Que no Holocausto, no que está acontecendo agora, de todos os povos ao redor querem a destruição. Qual que é? E aí eu vi um pastor ensinando de forma maravilhosa nas escrituras, né? Que continua sendo a mesma coisa. É porque agora não quer o retorno de Jesus. Exatamente. Então, se o primeiro tentou impedir a primeira vinda, agora quer impedir o retorno. Porque o retorno está ligado a Israel declarar bendito é o que vem em nome do Senhor. O retorno está ligado a Israel, né? Ver a ele e agora gentios e judeus como um só povo, a igreja aclamando Maranata, e ele vem. Então, é de novo o mesmo movimento, né? E a gente entender isso, né? Que é como você disse, essa guerra aqui tá ligado a uma guerra aqui que tá acontecendo. Né? Com certeza. É curioso porque tudo isso que você mencionou me lembra algumas coisas muito interessantes da Bíblia, porque a gente parar para pensar que Paulo fala muito disso, né? De escamas que foram colocadas sobre os olhos dos judeus, mas até um certo período, até um certo momento, mas que todo Israel seria salvo eventualmente, porque essa mensagem aconteceria a eles. O coração dos pais e dos filhos se converteriam um ao outro. Os cristãos lembrando a sua origem, os judeus sabendo qual é a sua descendência, esse encontro no Messias. E é muito, muito interessante como que, e eu sempre paro para pensar nisso, que, ok, não só o que Paulo falou, mas existe lugar, existe uma data que só o Pai sabe, existe atores, existe um cenário todo preparado. Agora, o cenário final, onde o mal vai ser derrotado e a salvação vai se estabelecer, existe um território. Exato. A Bíblia já deu. Armagedon, Monte das Oliveiras. Armagedon, Jesus não toca na terra ainda, mas ele vence o mal. Depois toca de Zacarias 14, naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois, ele entrará e tomará o seu reino, agora estabelecendo uma era completamente diferente. Mas é curioso como que, ano de Copa do Mundo, então vamos falar, eu digo que é como que se a FIFA, Douglas, ela já escolheu o país sede. Não só o país sede, a FIFA escolheu também
o estádio onde vai ser a final. Uhum. A final já está acontecendo e os torcedores, a audiência já está ali completamente assistindo. Agora existe um pênalti e praticamente a gente está nesse pênalti que vai ser batido. Chamam agora um número 7, Jesus de Nazaré. Ele já está posicionado e ele vai bater na bola aos 45 do segundo tempo para fazer o gol. Só falta uma única coisa, porque o cenário voltou a existir. O país sede construiu o seu estádio para a final. Israel se estabeleceu, Jerusalém em 1967, e agora só existe o apito do juiz, a.k.a. trombeta. Então, eventualmente vai acontecer, mas eu digo que... E aí eu até expandiria o que você está falando, né? Ou iria até o final, porque um termo que a Bíblia usa, que eu sempre achei curioso, é mais que vencedor. Você fala, peraí, como é que alguém é mais que vencedor, né? E para mim é isso. É você entrar num jogo que já está dito quem vai vencer. Então é quase que isso, né? Tipo assim, não é só vencedor, é mais que vencedor, porque eu já tenho um último livro que está claramente falando que quem vence o mal vence, o amor vence, a graça do Senhor vence, o Senhor vence. Então é o que você falou, já tem o lugar, tem o estádio, tem o pênalti e já tem a notícia de quem é que vai vencer, né? Verdade. E aí é por isso que é um arrependa-se e já passa pro lado dele, porque já está dito, ele vai vir e ele vai estabelecer o reino dele, e é como aquela pedra de Daniel que ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E é curioso que eu digo que tudo isso que a gente está vendo, né, e essa guerra que a gente diz que é um conflito espiritual também, porque Deus tem promessas. Deus tem promessas para um lugar, Deus tem promessas para uma terra, tem promessas para o seu povo. E o trono de Deus, entre muitas coisas, se estabelece entre alguns princípios. Dois deles que a gente pode citar é verdade e justiça. Então, qual que é a maior gana de Satanás, do inimigo, do diabo, enfim, do mal, de fazer contra aquela terra, contra aquele povo e aqueles que estão juntos? É fazer com que seja destruído. Por quê? Para que as promessas não se cumpram. Se as promessas não se cumprem, Deus é um mentiroso. Mas porque a gente permanece justamente por causa da fidelidade de Deus, né? São aí quase que 4.000 anos, desde que Deus fez a promessa a um homem. Aqui a gente não está falando de salvação, a gente está falando da existência de um povo e de uma terra para onde Deus fez uma promessa. Não é porque Israel é bom. Israel não é melhor que ninguém. Não é porque Israel é o lugar mais bonito, não é porque Israel é o lugar mais próspero, não é porque Israel é o lugar mais rico. Não. A única coisa que tem de diferente em Israel, eu falo para as pessoas no primeiro dia da viagem, é porque nunca nenhum outro lugar teve maior concentração de milagres e da presença do poder e da glória de Deus por metro quadrado, se não é esse lugar aqui. Mas, por algum motivo, Deus escolhe aquele lugar e o que acontece hoje, Deus é essa fidelidade que mantém esse lugar de pé, é por causa da palavra que Deus fez a um homem, a Abraão. Diz que um sono profundo recai sobre ele. Aliança, e Deus vai falar, olha, a gente vai fazer um pacto, uma aliança, né? A terra que você está vendo, de Dan, Beersheba, é tua e da sua descendência, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Mas quando Abraão vai passar, né? Geralmente você fazia o sacrifício, 2 partes, os animais cortados, e as pessoas no mundo antigo passavam no meio daquele sacrifício, olha, se eu não cumprir a minha palavra, o que está nesse animal vai acontecer comigo, que eu seja despedaçado como animal. Mas quando Abraão vai passar para fazer o pacto com Deus, não é você que faz um pacto comigo, mas sou eu que faço um pacto com você. Sono profundo vem sobre ele e diz que a presença de Deus como uma tocha flamejante atravessa. Ele passa sozinho e ele faz um pacto com Israel. Não é Israel que faz um pacto com ele. Então, independente de qualquer coisa, daquilo que eles ainda têm que acreditar, daquilo que eles ainda têm que se converter, existe uma aliança. Jeremias fala, salvo engano no capítulo 30, 31, que no dia que o sol, a terra, as estrelas, os astros perderem o seu firmamento no céu, aí nesse dia, Israel vai deixar de ser um povo diante de Deus, uma nação. Então, é espiritual. E isso as pessoas às vezes não entendem, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco em conflito, alguns ficam até incomodados com isso, né? De tipo, mas poxa, mas Israel errou nisso, mas Israel errou naquilo e tal. E a Bíblia é muito clara do tanto de coisa que Israel errou. Sim, muito. E faz questão de não esconder nada, né? Eu acho maravilhoso, assim, os cronistas, né? Que não tem problema nenhum em colocar todos os erros dos reis e tal, não fica floreando, né? E aí tem muita gente que tem incômodo com isso, né? Não, mas Israel já falhou, então acabou, agora é a igreja, sei lá. Mas o que as pessoas não conseguem compreender é que se Deus é um Deus de aliança para Israel,
Se Deus é um Deus que não vai quebrar aliança, mesmo eles errando e tendo falhado inúmeras vezes, isso me dá muita esperança, porque Ele será um Deus de aliança comigo, né? Então, se Deus é um Deus do mérito das boas obras de Israel, Ele vai usar o mesmo método comigo. E assim como Israel, provavelmente eu e você não vamos passar. Mas se Ele é esse Deus da graça, né, de que Ele diz, eu sou fiel. Mesmo quando você não é fiel, eu permaneço fiel e no seu arrependimento, no seu retorno, eu estou aqui, né? Me dá esperança de que Ele também não vai me abandonar. Ele também não vai dizer, não deu certo com você, vamos pro próximo, né? E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Um Deus de aliança, né? Sim, e que vai cumprir sua aliança até o fim, né? Exatamente. Israel não é melhor que ninguém. Israel não é mais santo que ninguém. Israel só é uma prova de que Deus escolhe, Deus promete e que Deus cumpre. Uma prova, assim, inequívoca da fidelidade de Deus, né? Holocaustos, pogroms, perseguições, 4.000 anos, enfim, de tanta coisa difícil que aconteceu, mas ainda assim persiste, né? Eu acho que Israel é pra gente olhar não como uma inveja, porque a Bíblia diz que aconteceria o contrário, que eles teriam inveja daquilo que seria gerado por causa da fé cristã, ciúmes, né? Mas olhar para Israel como esse, olha, aqui está uma prova de que Deus é fiel. E é claro que existiram muitos pais da igreja, tantas outras pessoas na história da igreja que foram pró e contra Israel, tanto faz, mas eu lembro uma frase de Agostinho, né? Que ele cita bastante, olha, discorde dos judeus. Mas olhe para eles andando e veja a prova viva de que o Antigo Testamento, o primeiro compêndio do bíblico, existiu e é real. Então, no mínimo isso. Muito bom, muito bom. Uma vez eu estava em Israel com um grupo de pastores e tal, e eu lembro que a gente estava no Monte das Bem-aventuranças. E me emocionei muito, assim, de pensar em uma gratidão, como você está dizendo, né? Por um povo que, número 1, trouxe o Messias. Sim. O Jesus que eu digo que eu amo, nasceu desse povo, deu à luz, né, a Jesus. E número 2, protegeu a palavra de Deus para chegar até nós. Então só, cara, desse tesouro aqui, né, incomparável, e esse tesouro diário que se acessa, que homens e mulheres morreram para aquilo ali, tá na minha mão, era motivo de profunda gratidão, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que foi escrito quase que inteiramente por judeus, né? Então, diante disso, você deveria, no mínimo, falar, Senhor, obrigado. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado por esse povo que o Senhor escolheu para que todas as nações da terra fossem abençoadas, todos os povos fossem abençoados. E você citou algo no início aqui, né? Que você citou a Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Só para a gente, nesse bloco nosso, sobre os conflitos. Quando os conflitos estão acontecendo, como já há 2 anos e pouco acontecendo, aumenta a tensão entre os povos que vivem em Israel. Porque você disse, né? Você falou 80% de judeus? Isso. A gente tem 7,5 milhões de judeus, 1,5 milhão de outras etnias. Um pouquinho mais, então. Um pouquinho menos, então, da porcentagem. Aumenta o conflito ali dentro, assim? Bom, o que eu posso dizer é que 99% das vezes, judeus, cristãos e muçulmanos em Israel vivem pacificamente. Agora, o conflito traz consigo outras coisas que tornam o ambiente mais sensível. Porque, por exemplo, durante o conflito, se os lugares religiosos estão fechados, os muçulmanos, durante o Ramadã, querem entrar no Domo da Rocha, na esplanada das mesquitas, e fazer as suas orações. A polícia de Israel não deixa. Então, começa a criar uma série de tensões, eu diria assim. Mas eu diria que a tensão ela era maior quando existia uma guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, porque a gente tem 1,5 milhão de árabes lá dentro, quase 2 milhões, e querendo ou não, muita gente dentro de Israel tem familiares em Gaza, né? E é uma guerra de um grupo do terror que vivia entre civis, inevitavelmente havia baixas civis, então isso gerava uma tensão. Mas agora eu digo que há praticamente um consenso entre direita e esquerda em Israel, entre religiosos e seculares, entre árabes, judeus e cristãos, de que o regime iraniano não é bom para ninguém. E até uma coisa para explicar, não são árabes, né? Eles são persas. São persas, né? Incluem alguns outros povos medos também, né? Hoje o Irã é uma junção de persas com medos e outras etnias, mas eles são xiitas também, né? Então o projeto de poder do Irã era um projeto que colocava também em risco o sunismo, né, que é a maior parte dos árabes do mundo. Então eu diria que basicamente o que Israel e Estados Unidos estão fazendo agora
é algo que seria como se fosse, de um certo modo, um serviço no mundo, para o mundo. Porque a gente pensar que, olha, em 1992, em Buenos Aires, a mando do Irã, o Hezbollah matou centenas de pessoas no atentado de terror. Estavam financiando terrorismo ao redor do mundo todo, na Venezuela, na fronteira com o Brasil. Então, assim, pra gente em Israel tinha muito essa questão de, olha, não é quando a guerra vai acontecer, mas não é se ela vai acontecer, perdão, mas quando ela vai acontecer, né? Eu tenho amigos muito queridos aqui, a Naima e o Wesley, que estavam comigo no início da guerra. E assim, pra gente não foi uma surpresa acontecer, porque a gente já esperava, a gente só não sabia quando ia acontecer. E eu diria que por isso há um consenso em Israel de que existe algo que está sendo feito, que vai além das diferenças entre judeus, árabes e cristãos, mas que a longo prazo é para o bem de toda uma região. A gente está a um preço muito caro comprando uma paz que vai se estabelecer assim de uma maneira incrível para os próximos anos. Existe um projeto, né, chamado os Acordos de Abrão. Os Acordos de Abrão, eles vão transformar a realidade do Oriente Médio. E eu sei que isso já é para a gente ficar com a anteninha um pouco mais sintonizada, porque o Trump está liderando isso tudo com o Benjamin Netanyahu. Uma vez que o Irã cai, a Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, enfim, o mundo árabe se junta com Israel. O petróleo não precisa mais passar necessariamente pelo Estreito de Hormuz, mas por oleodutos que vão atravessar de Israel para o porto no Mediterrâneo e depois sair para ali direto para toda a Europa e o mundo ocidental. Então, há esse consenso de, ok, é um período ruim, mas é um período que vai construir uma paz que vai ser um pouco mais duradoura. Pelo menos eles pensam por alguns bons anos. Esse é o plano deles. Esse é o plano. Aí a pergunta que eu ia fazer é que você citou a sua saída ali, você citou a Páscoa, né? Sim. E tem muita gente que pensa que a Páscoa começa ali no século I com Cristo, né? E a Páscoa é uma das festas judaicas, né? Sim. Que o Senhor ordena em Êxodo. E eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre qual é a visão de Israel, como é que Israel celebra a Páscoa. Sim. Bom, Israel celebra a Páscoa, eu diria, pegando basicamente aquilo que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, a lei mosaica que foi dada por Moisés, diz, olha, vocês vão sair do Egito, e aí vocês vão celebrar a Páscoa dessa maneira. Ervas amargas, a fruto da vide, e vocês vão contar essas histórias para os seus filhos. Quando Israel se senta à mesa, 3.500 anos depois, eles estão fazendo exatamente aquele projeto, lembrando da saída do Egito. E a saída do Egito tem 2 aspectos. Um é o aspecto espiritual. Quando a gente vê, por exemplo, 10 pragas, é uma referência direta, e muita gente esquece isso, a 10 deuses do Egito. Não é que Deus está executando um juízo contra o faraó apenas, mas ele toca no Nilo, porque o Nilo é um deus. Ele traz a escuridão porque o sol é um deus. Então ele está exercendo juízo contra os deuses do Egito. Aquilo que eu falo, é uma batalha que é física, mas também ela é espiritual, né? Cada uma das pragas era Deus, de alguma forma, humilhando um ídolo do Egito. Exercendo juízo sobre um ídolo egípcio. E tudo isso acontece e hoje nós celebramos essa saída. Em Israel a Páscoa dura 7 dias, porque a Bíblia fala que seguido da Páscoa a Hag HaMatzot, que são a festa dos pães ázimos. Então, senta-se na mesa e vai ter uma cerimônia, que é justamente a cerimônia que Jesus fazia. Então, né? Só para eu entender, a Páscoa é como se fosse uma celebração de múltiplas festas? Ela emenda uma segunda festa. Tá. Exatamente. Porque... E a dos primeiros frutos? Dos primeiros frutos vem depois. Tá. Vai ser juntamente Pentecostes e depois Tabernáculos. Sim. Na Bíblia são 3 grandes festas de peregrinação que todas as pessoas deveriam subir ao templo do Senhor depois em Jerusalém. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa, a libertação do Egito, Pentecostes, a entrega, né, dos primeiros grãos e também da descida da Torá, dos 10 mandamentos, e depois Tabernáculos, lembrarem que por 40 anos habitaram no deserto e construíram cabanas. Mas a Páscoa começa oficialmente, não o Rosh Hashanah, que hoje é o Ano Novo Judaico, né, que as pessoas falam, mas na Bíblia é o mês de Nissan, ou de Abib, que começa a contagem, a primeira das festas. Então, marcando a saída do Egito. Então, seria como um janeiro. Como um janeiro, exatamente. E isso dito é uma coisa muito simbólica, né? Então você vai sentar na mesa e diz a Bíblia que agora vocês comem como que homens livres. Então eles comem reclinados à mesa. Então vai comer de lado porque era como os nobres comiam. Você reclina para a esquerda, é como que a digestão melhor. Com hora para começar, sem hora para terminar. Homem livre. E aí a gente vai começar a entender como Jesus era judeu, vivia entre 12 discípulos e apóstolos judeus. Diz que João se reclinava ao peito de Jesus.
Ora, não é porque João estava deitado, mas é porque se você come como um homem reclinado livre para a esquerda, se João é o que se senta mais próximo, ele está aqui, ó, junto ao peito de Jesus, reclinado, comendo como um homem livre, né? E é uma ceia que ela é chamada de Seder. Seder quer dizer ordem. Você vai fazendo cada elemento, ervas amargas, a amargura da escravidão, harosse, tem uma pasta que faz para lembrar dos tijolos que eram feitos com a massa. Depois mergulho alface, são as lágrimas no Egito, e você come aquilo e vai contando as histórias para a criança, porque tudo é feito para os filhos. A Bíblia fala, vocês contarão aos seus filhos essas histórias. A ceia roda em torno das crianças. Até você ter o matzá, que é o pão sem fermento, né? Não deu tempo de levedar a massa, então eles saíram rapidamente e comeram pão sem fermento. Claro que depois simbolizando também o corpo de Jesus, por isso Jesus fala, esse é meu corpo que é entregue por vós, e é o pão sem fermento como o pão que se comia na Páscoa. E uma coisa muito interessante também é que se a gente pegar o texto na Bíblia, vê que primeiro Jesus toma o suco ou o vinho, o fruto da vide, e depois no final ele pega e ele fala, este cálice, ele abençoa o cálice dizendo, este é meu sangue, ele ressignifica aquilo tudo. Mas por quê? Porque existem 4 cálices, não eram só um. Então, quando a gente lê o Êxodo, existe, olha, eu vos redimirei, vos resgatarei, vos salvarei, né? Então, são 4 palavras de libertação de Deus no livro do Êxodo. E são 4 cálices para 4 palavras. E o último cálice, que é o cálice da redenção, até hoje em Israel, é chamado de o cálice do Messias. Então, o último cálice, alguns tomam, outros não tomam, mas todos têm uma tradição comum, porque diz que Elias precederá o Messias. Está escrito, Malaquias fala disso também. Então, o que eles falam? Eles cantam uma música que diz Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi. Elias, o profeta, Elias lá de Tishbi, Elias, o Gileadita. Venha, porque diz que você vai preparar o caminho. E eles abrem a porta de casa, alguns derramam cálice, outros tomam, para falar, olha, porque em algum momento, e essa é a tradição local, não conta para ninguém, hein? Que é o seguinte, que em algum momento, quando alguém abrir a porta em Israel, Elias apareceu, tomou do cálice. E aí ele vai revelar, o Messias chegou. Entendi. Então, bom, para eles, Elias não tomou do cálice ainda, e toda vez se faz isso. Inclusive, porque fala-se que é uma noite de proteção, todo mundo dorme com a porta aberta em Jerusalém, esperando que Elias entre durante a noite para anunciar o Messias chegou. E aí eu até digo que em algum momento eles vão se assustar, porque vai que alguma das 2 testemunhas são Elias, né? Em alguma Páscoa aí nesses anos, eles vão bater na porta e entrar, olha, tem uma coisa para te falar. Não que ele chegou, ele já veio, e agora vai acontecer um período um pouco diferente aqui. Mas por que eu falo desse 4º cálice? Que muito provavelmente é esse o cálice que Jesus pega e finalmente conclui toda aquela história, né, com seus discípulos, e não tomarei até mais deste cálice até que o dia venha, e ele ressignifica aquilo tudo. Então, essa ceia de Páscoa é uma história que ela vai durar, ela vai começar aí ao pôr do sol, e vai ser por volta de 6h30, 7 da noite, a minha última ceia de Páscoa em Israel agora, em 2026, eu comecei às 6h30, voltei para casa, era quase 2h30, 3 horas da manhã. E por que eu tô falando isso? Porque tudo é Bíblia, gente. A gente tá falando de um povo que mantém as culturas, e Agostinho falava isso também, que são os bibliotecários de Deus. Mantém as culturas que eram costumes bíblicos, né? Então, vamos voltar lá pro Novo Testamento. Diz que, olha, Jesus pega esse pão e ressignifica. Jesus fala que ansiou estar naquela ceia. Se declinava no colo de Jesus. Depois ressignifica o cálice. E agora ele sai para um jardim, chamado Jardim do Getsêmani. E diz que enquanto eles estão lá, existe sim um peso, uma opressão espiritual. Mas ao mesmo tempo que Jesus ora, os discípulos estão a dormir. Vigiai e orai, porque o espírito certamente está pronto, mas a carne é fraca. Mas por que eles estão a dormir? Começaram a beber e comer 6h30 até 2 da manhã, certamente eles já não resistiam, já não tinham mais força física, né? Então essa é uma tradição que até hoje em Israel, ela existe. Os judeus fazem dessa maneira muito simbólica, como eu falei, tem um livro que eles vão seguindo as etapas, e os judeus messiânicos fazem essa mesma cerimônia, só que trazendo esse simbolismo daquilo que Jesus já cumpriu, né? Eu vi uma vez uma explicação interessante da parte do pão, porque o que eles diziam é, toda vez que alguém preparava uma massa de pão, eles guardavam um tanto para levedar e se tornar fermento aquilo ali, né? Então aquilo ali ficava guardado para se tornar o fermento. Então, quando ele ia fazer o próximo pão, ele pegava daquele fermento, colocava. E aí, eu vi uma explicação interessante uma vez, que por que esse pão, então, não levaria fermento? Porque o Senhor queria que nada do Egito fosse levado. Exatamente. Então, você não vai pegar esse pão velho,
né, que você deixou lá do antigo para colocar nesse novo, né? Então foi um negócio novo. É algo novo que o Senhor está fazendo, né, libertando vocês a partir daqui. Achei muito bonito isso, como isso também aponta para nós, né? É essa saída. Outra coisa que eu gosto muito é lá no Êxodo, né? Aquele sacrifício do cordeiro, né? Passa no umbral da porta e entra e come ele inteiro. Né? Okay. E também eu falo muito isso assim, né? Que tem muita gente que quer aplicar o sangue e fala muito do perdão dos pecados, o anjo passaria, olharia e fala, não, alguém já pagou por essa casa, mas não come o cordeiro todo. E aí o sangue nos livra da morte, mas a força para sair do Egito é aquele cordeiro que eles comeram ali, né? Pela caminhada que eles tinham pela frente, né? E tem muita gente tem esse encontro com Jesus, mas de certa maneira ainda permanece naquele ambiente do Egito, vamos chamar assim, né? Mas essa força para sair é o Cordeiro em nós, né? Esse Cristo em nós, a esperança da glória. Então é tão bonito você ver, né? Como a Bíblia é fantástica em sua pedagogia, né? Sim, e a gente vê que se a gente procurar o nome Egito, Douglas, na Bíblia, no original, a gente não vai encontrar. Não existe o nome Egito, em nenhum momento. A palavra que aparece é Mitzrayim, e só na língua hebraica a terra do Egito e os faraós é dado esse nome. Mas o que quer dizer Mitzrayim? Não é o nome de uma terra, não é o nome de um país. Mitzrayim quer dizer cadeias, correntes, prisões. Então, quando a gente senta, a gente fala, olha, hoje a gente vai se lembrar, isso é uma das primeiras frases da ceia, que não foram eles que saíram do Egito. Nós estamos saindo do Egito hoje, porque cada geração tem o seu próprio Egito. Todo mundo tem as suas correntes, as suas amarras, aquilo que eles prendem. E como você falou, de comer o cordeiro, né? Eu acho muito interessante porque eu tenho dito isso falando sobre essa peregrinação do Egito para a liberdade, e essa é uma frase famosa, é mais fácil tirar o hebreu do Egito do que o Egito dentro do hebreu. Não é verdade? Demorou assim, uma noite para Deus tirar Israel, os hebreus do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito de dentro deles, né? E aí isso vai muito também do que você falou, que é o entendimento, comer o cordeiro. Porque lembra quando Josué, ele atravessa por outro lado, Moisés ficou no Monte Nebo, ele não sabe mais o que fazer, ele acampa em Gilgal, e Deus fala agora o seguinte, Josué, não se preocupa, porque hoje eu tiro de vocês o opróbrio do Egito. 40 anos depois, o que é isso, tiro de vocês o opróbrio do Egito? Aí você vai ver a palavra em hebraico, né? Herpat Mitzrayim, eu tiro de vocês a mentalidade do Egito, né? Então parece que essa mudança de mentalidade, é você entender, receber o sacrifício para agora ser gente liberta. Porque é interessante que muitas vezes a gente tá ali na igreja, a gente, né, começa a compreender sobre Jesus e tal, mas é como se a gente usasse Jesus, é como se Jesus entrasse no panteão de deuses das pessoas, sabe? Tipo, eu sacrificava para isso, tá dando tão certo. Vamos tentar com Jesus para ver se dá certo. E não há mudança de mentalidade, não há uma mudança. Ele quer alterar a sua forma de pensar, ele não quer abençoar a sua antiga forma de pensar, ele quer uma mudança, é como se você pensasse agora de forma abençoada, né? Então é isso, né? E por um tempo Israel continua operando na lógica do Egito, mesmo fora dele, né? E que esse é o maior desafio, né? E aí é necessário outra geração vir, né? Que não nasceu naquele contexto para pisar a terra prometida, né? Com certeza. Dizia Paulo, renovai o vosso entendimento, né? Exatamente assim. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é que lendo o Novo Testamento, você percebe algo ali em Jesus, né? Jesus, ele está pregando por toda parte, ele está anunciando, ele confronta a liderança religiosa, ele está trazendo um ensinamento completamente alinhado com a Torá, mas de certa maneira novo, porque com um coração puro no que ele está fazendo e tal. Mas quando ele toca em um assunto, é que eu tenho ali a impressão, e o texto é bem claro disso, tem um assunto que ele toca que é a hora que os caras falam, não, a gente vai matar esse cara. Que é sábado. Sim. Que é o Shabá. Quando ele faz aquela declaração, aqui está aquele que é Senhor do Shabá, ele colocou o alvo no peito dele e falou, não, a gente vai ter que matar esse cara. Por quê? É um assunto que quando ele foi mexer, realmente é onde pegou. Sim. Eu posso dizer que o sábado, ele é o coração do judeu. Então, tão forte que existe uma frase no judaísmo que eles falam, o judeu guarda o sábado e o sábado guarda o judeu. Existem algumas poucas coisas na Bíblia que Deus fala, olha, este é um símbolo e uma aliança entre eu e entre você. É claro que a Bíblia fala que o sábado representaria a aliança entre Deus e Israel. E o sábado, ele, sendo esse coração, ele representava muita coisa. Por exemplo, existiam mandamentos
que Deus falava que não eram para ser cumpridos no sábado. Então, por exemplo, se lá em Levítico, em Êxodo, Deuteronômio, diz que tem que colocar filactérios, por exemplo. Coloca todos os dias. Mas no sábado não, porque o sábado é o símbolo máximo. O sábado seria o símbolo de que você reconhece de que, olha, Deus é aquele que criou e ele descansou no sábado. Nós somos imitadores de Deus, reconhecendo que ele descansou no sábado, que ele criou. Então nós vamos descansar assim como ele, para reconhecer que ele é o criador de todas as coisas. Você reconhece a soberania de Deus através do sábado no judaísmo. Agora, uma coisa é o sábado e o princípio maravilhoso, né, que Deus estabeleceu do descanso, do foco na família, na espiritualidade, na fé, e depois a religião. O judaísmo do século I, que era o judaísmo do século de Jesus, não é o judaísmo de quase 2.000 anos depois, de 1.500 anos antes, que é o judaísmo de Moisés, né? Então, Jesus fala muito disso, que deixa passar o camelo, deixa passar a mosca e coa o camelo, né? Ou vice-versa, alguma coisa assim. Engole o camelo e coa a mosca, exatamente. Então, assim, Porque Jesus enfatiza muito, né? Doutrina de homens. Sim. Vocês negam a lei de Deus para obedecer a doutrina de homens. Exatamente. Então, o que o sábado se tornou? Mais do que o reconhecimento da soberania de Deus, que você descansa como Deus descansou, mais um conjunto de regras que é muito além disso. Então, a primeira coisa que poxa, não pode trabalhar no sábado. O que é trabalho? Essa é uma ótima pergunta. É amplo, né? Então, eles falam, trabalho é o seguinte agora. Trabalho são 39 machlaot, que são 39 tipos de atividades. Quando Deus fala, descansarão no sábado e não construirão mais o tabernáculo. O que o rabino pensou? Vamos definir o que era o trabalho do tabernáculo e tudo isso a gente para. Que era a construção do tabernáculo. Erguer tenda, criar fogo, enfim, várias coisas. Definiram 39 atividades. Então foi a partir desse. A partir desse que eles definem o que é trabalho e o que não é. Então são 39 atividades que eram feitas para a construção do tabernáculo, que cessavam no sábado e são atividades que não são feitas. Então, por exemplo, uma pessoa pode subir 20 andares, 30 vezes, carregando um monte de cadeira nas suas costas no sábado, ficar super cansada e ela não trabalhou. Agora, ela pode apertar o interruptor da luz e ela trabalhou. Mesmo? Então, isso é um conceito que vem muito do judaísmo, porque o judaísmo da época de Jesus é um judaísmo traumatizado, que começa a criar religiosidades para se aproximar mais de Deus com medo do que aconteceu no passado. Então veja, por exemplo, Deus fala, olha, vocês roubaram 70 anos sabáticos, 70 anos vão passar como que escravos no exílio. Vocês roubaram, né, os meus anos sabáticos, vocês não cumpriram os meus... Né? Não deixaram a terra descansar, não cumpriram os meus mandamentos. Quando Israel volta do exílio, agora eles vão criar uma cerca ao redor da fé. Isso é religião. Por exemplo, se no sábado não podia desfiar animais para fazer pelo e tudo mais, o que o rabino vai falar? Bom, mas a mulher também tem pelo, ela não pode tirar um fio da sua cabeça. Mas agora, se tiver um espelho e a mulher parar na frente do espelho e ela vê um cabelo branco, ela vai querer arrancar aquele cabelo e quebrou o sábado, vai entrar em juízo. Tem que cobrir os cabelos, tem que cobrir os espelhos no sábado, é mais uma lei. E assim foram sendo criados leis e mais leis que protegiam as leis. E aí, exatamente. E aí se cria essa espécie de religiosidade, né? E que se tornou uma opressão, né? Porque exatamente. É tanto que você... Aquilo que era o privilégio do sábado, né? O descanso, a delícia, o né? Deleite, se tornou... Né? A gente falava que na Bíblia o conceito de sábado era um ensaio da eternidade, quando será sábado para sempre, que é o período da redenção, da volta do Messias. E é muito curioso porque, assim, quando isso era feito, Jesus tem alguns problemas, como aquele paralítico que é curado, Jesus manda carregar... Eu ia te fazer essa pergunta. É que você vai falar do paralítico, né? Mas eu ia te fazer a pergunta de por que incomodava ele curar no sábado. Sim. Sendo que também era considerado trabalho a curar alguém. Exatamente. O trabalho não era exatamente a cura, mas o que aconteceu depois da cura. Por exemplo, uma dessas 39 atividades era que você não poderia no sábado carregar um objeto seu, um objeto de um domínio privado para um público e vice-versa. Isso é como se você estivesse fazendo um frete, né? Então Jesus fala, olha, toma o seu leito e agora você leva e anda. E acabou. Só que o judaísmo da época colocava a lei acima da vida. E é muito curioso porque quase 1000 anos depois os rabinos chegaram a um consenso no conceito que chama-se hoje em Israel de Pikuach Nefesh. A vida acima de todas as coisas, a vida acima da lei. Então é curioso que hoje em Israel no sábado funciona a ambulância, funciona bombeiro, funciona a polícia, funciona exército. Porque ele entende que a proteção porque à vida... entende porque o maior de todos os mandamentos é a manutenção
da vida. Interessante. Não poder carregar um objeto, não poder acender um fogo, um interruptor. Se eu tiver que usar um desfibrilador para salvar uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca, eu vou usar no sábado. Mas na época isso não era o entendimento. Interessante. O judaísmo ainda estava se formando, uma batalha entre essênios, fariseus, saduceus, zelotes, helenistas, e aquela briga, como entender a lei de Deus. E eles tentavam ver aquela que era a escola de Hillel, a gente está indo numa parte mais profunda da teologia, que era a parte mais, assim, mais radical. rígida, né? Mais rígida e radical. Mas hoje o judaísmo da sua época já acredita naquilo que Jesus falava há 2000 anos atrás. Pikuar nefesh, a vida, a manutenção da vida é o maior de todos os mandamentos. Então, por uma visão realmente quadrada de um trauma de exílio e tudo mais, eles não aceitavam Jesus, o amor à vida, porque tinha que cumprir apenas o que estava no livro da lei. O que eu percebo é que o nosso coração, e aí é o coração humano, né? Não tem a ver com o judeu, com o gentil. O coração humano, ele tem, assim, uma necessidade, fora de Deus, de se destacar. Ele tem uma necessidade da competição. Ele tem uma necessidade de falar, eu sou o melhor, né? E aí o que eu percebo é quando a gente chega nesse ponto da religião, e pode ser de várias formas, o evangélico é igualzinho. A gente quer se agarrar num negócio para falar, opa, nesse jogo eu sou bom, e eu vou poder ser melhor que você, né? Então, e isso acontece entre nós, assim, né? E aqui falando dos cristãos, de qualquer coisa. Vamos começar a fazer trabalho social com a igreja? A gente começa daqui a pouco e fala, sua, tem trabalho social? Nossa, 1000 marmitas esse mês, tal. E a gente já começa, né? Ou não, vamos dedicar dons espirituais e tal. E você já orou por alguém curando? Não? Ih, crentinho, Nutella. Exato. Aí não, teologia. Não, e a sua tem curso de teologia? Você formou aonde e tal? E aí daqui a pouco, então parece que tudo a gente quer se agarrar pra falar. Sim. Eu sou melhor. Eu achei o segredo. Deus prefere a mim do que a você, né? E eu percebo isso, né? Que vídeo se tornou isso, né? Se tornou uma das formas em Israel naquela época de ser a celebridade. Né? De ser o Neymar da época, era quem fazia tudo ali e conseguia mostrar. Sim, né? e é curiosíssimo que a gente pensar que, olha, enquanto todo mundo estava se acotovelando entre as ruas, vielas, becos, palcos, palanques, templos, sinagogas de Jerusalém, Jesus vai pregar na Galileia. Local de gente camponesa, humilde, rejeitada. Os galileus sequer poderiam ir ao templo, né? Eu sempre falo isso, poxa, eles iam ao templo e não poderiam ir mais. Quando se chegava no templo, o que você tinha que falar? A primeira frase, Ashireu Shiveveterra, né? O da Aleluia, sei lá, o Salmo, bem-aventurados aqueles que estão na tua casa, no seu átrio, te louvarão para sempre. E não podiam ir. Jesus chega lá, e agora qual é o primeiro sermão na Galileia? Bem-aventurados sois vós. Começa o sermão da montanha. Então, basicamente, se você não vai até o templo... O reino de Deus é de vocês. E se vocês não podem ir até o templo, porque pelo sotaque dos galileus, eles foram proibidos a subir ao templo. Lembra Pedro? Olha, você é seguidor dele, porque você fala como ele falava, junto à fogueira. E aí prendem Pedro. Então, se vocês não podem ir até o templo, galileus, o templo, esse templo será destruído e reconstruído depois de 3 dias. Lembra que ele fala? O templo vem até vocês. Jesus sai desses grandes centros, dessas disputas e vai para lá. João Batista, que ele sim vinha da ordem de Zadok, ele sim tinha direito ao sumo sacerdócio, a ordem não só de Levi, mas do clã, né, de Arão, e ele tinha direito de estar lá dentro do templo como o pai dele esteve. E agora tem Anás e Caifás brigando, o genro, enfim, para ver quem seria o sumo sacerdote indicado para o Roma, mas João Batista deixa tudo isso, sai do centro da religião e vai para o deserto, e diz a Bíblia que as multidões saíam de Jerusalém, iam para o deserto ouvir ele. Né? Então, isso é muito bom. Eu tava vendo, voltando de Israel dessa última vez, e aí eu gosto sempre que eu tô voltando em um país, geralmente no avião tem filmes, né, da cultura do país. Eu tava assistindo um filme, achei muito interessante, umas coisas curiosas, né? Primeiro, no filme, eu não sabia que ainda tem isso, né? Tem uma função de umas mulheres casamenteira, né? Sim. Entre os ortodoxos, né? Que fica arrumando pares e marcando encontros para tentar fazer a galera casar, né? Achei isso muito curioso. Mas a segunda coisa é que mostrou um sábado, né? Um Shabá. E aí, um menino lá, as crianças, tudo tinha suas funções antes do pôr do sol, todo mundo organizando tudo, vai começar e tal. E aí, de repente, quando começa, vai ter a janta, né? E o menino não desligou a geladeira. A luz da geladeira. Essa é boa. A luz da geladeira. E aí, eles não podem abrir a porta
Sim. Porque não desligou a luz. Se abrir a porta, a luz vai ligar, né? Então, ele não pode. Porque aí é o fazer fogo, fazer né? fogo, sim. E aí, o menino sai correndo e chega lá num cara que tá tipo uma banquinha lá vendendo, que é amigo dele. E aí, chama o cara pra ir em casa. E aí, o cara vai lá, porque aí é um gentil. É um gentil, é um judeu. Aí ele vai lá, ele abre, desrosqueia, tira e tal. E a minha pergunta pra você era, até hoje, assim, entre ortodoxos é assim? Até hoje é assim. A gente vai falar, poxa, ortodoxos e ultra-ortodoxos em Israel são cerca de 20% da população. A gente pode dizer. Então, a maior parte do país vive o Shabat por princípios, não por legalismo ou por lei. Então, eles vão o Shabat como um dia de descanso, de falar com Deus, focar na família. Mas aqueles que são ultra-ortodoxos têm todas essas 39 limitações pensadas em tempos modernos, né? Então tem a luz da geladeira, já tem as geladeiras em Israel, seja Brastemp, seja LG, o que for, ela vai ter um modo Shabat. Ela Onde ela não aperta o botão, não liga, né, quando você abre a porta, ou então eles colocam uma fita dentro do interruptor ali da geladeira para você, enfim, não ativar a luz. E é muito curioso, porque você já esteve em Israel, provavelmente em Shabat também, e você pensar que, poxa, os judeus gostam muito de ir pro hotel e aproveitar o Shabat no hotel. Sim, porque já tem a comida feita, né? Exatamente, tudo prontinho. E aí, poxa, coisas que a gente tem que perguntar. Poxa, mas e a comida? Como que faz no sábado? Né? Isso. Então, aí você vamos entrar. E se você tá num hotel, um prédio, você mora de 30 andares, como você vai sair do andar 1 para ir pro andar 30, né? E aí tem aquilo, porque os judeus são ótimos arquitetos, médicos e advogados. E um livro de lei, não é verdade? 613 mandamentos tem na Bíblia, então você vai administrar aquela coisa toda. E aí o que acontece? A Bíblia diz que não pode acender o fogo no sábado. E o fogo é como uma eletricidade, né? A eletricidade é como que o fogo, então não pode acender a eletricidade, não pode acender a luz. Mas a Bíblia diz que não pode acender no sábado, mas não diz nada se tivesses antes do sábado. Então, basicamente, o que vai ter, quer esquentar a comida, tem uma plata, uma chapa de ferro, e aí você vai ter um timer ali. Aquela chapa de ferro, ela vai esquentar num horário específico. Você tira a panela da geladeira e coloca ali em cima e ela vai esquentar. Você não apertou o botão, o timer estava antes. Você quer entrar no elevador? Pois bem, também não é um problema. O elevador vai ter um modo Shabat nos hotéis. Então, 2 elevadores normais, um elevador modo Shabat. O elevador do modo Shabat no hotel, ele abre suas portas sozinho. Não aperta nada. Não aperta nada. Depois ele fecha sozinho. Sozinho também ele sobe o primeiro andar, abre as portas. Eu lembro. Ele ficava parando de um em um. Em um andar. Chegar no seu. Eu falo, gente, se você não quiser fazer um tour pelo hotel, não pega o elevador do Shabat. Isso daí é pro ortodoxo. Então, eles tentam, de uma maneira moderna, tentar viver essas mesmas leis. Eu sempre falo, Douglas, assim, o profeta Isaías e outras pessoas na Bíblia, eles falam do Shabat como que um período de deleite. Deus fala para eles também, e os meus eunucos e os meus estrangeiros que santificaram o meu dia, eles também terão lugar junto ao meu santuário. O sábado é muito mais sobre um princípio do que, na verdade, um legalismo. Como Jesus fala, o homem não foi feito para a lei, né, mas a lei para o homem. E tanto que quando você conversa com o judeu lá, ele e não ortodoxo, né, porque é difícil até conversar com eles, ele vai dizer assim, para eles, por exemplo, seria estranha a pergunta, eu percebi, você tem que guardar o sábado? Sim. É estranha essa pergunta para ele, né? Para ele é um privilégio. É um privilégio. Sábado, eles não veem isso como uma dor, veem como um privilégio. Porque, salvo as proporções, é como você falar assim, cara, sério que você não vai poder trabalhar no domingo? É verdade. Né? Pra gente aqui pegou o final de semana. Mas pra eles muito mais ainda intencional e pensado. Sim, porque além de todas essas leis e tudo mais, tem o princípio. E é muito interessante, porque se a gente pegar, né, a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, e depois da Pentateuco, e depois a última, que é Israel, se juntar as duas palavras, né, eu acho que eu até mencionei isso num outro podcast, da palavra Lev, a primeira letra e a última letra da Torá, que é coração. Então, o propósito de Deus é que isso seja construído dentro do nosso coração como princípios e um modo de viver para a Bíblia, que é o manual de instrução de Deus para a humanidade. Se a gente pegar, por exemplo, Jeremias, fala que chegará o tempo que farei com vocês uma nova aliança, não escrita mais nas pedras, mas escrita também nos vossos corações. Então, eu acho que Israel, de um modo geral, além dessa ortodoxia, vai tentar enxergar isso como princípios que a gente pode carregar para a vida. Princípio do descanso, princípio da honra a Deus, princípio de gastar um tempo com a sua família. Muito bom. Uma pergunta, no seu trabalho lá, né, como guia e tal, qual é o seu lugar favorito, assim? Meu lugar favorito? Ui. De levar as pessoas, que você percebe, assim? Eu tenho dito que... Fala 2, assim, pra você não trair nenhum. Sim. Os 2, assim.
Eu digo que, a princípio, Cafarnaum e a Galileia, Tá. porque maior concentração dos milagres de Jesus, 70% das histórias dos evangelhos se deram ali, né? E Cafarnaum é tão natural. Se você chegar lá, você vê a ruína da casa que Jesus, ele ensinou, que ele morou, a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. A gente vai ver a sinagoga onde ele vai ensinar segundo o seu costume, né? Dizia a Bíblia, todos os Shabats, todos os sábados. A gente vai ver, enfim, tudo nas ruínas ali, mas as casas, não foi construído nada em cima. A gente vê como que Jesus vivia, consegue sentir isso. É o Evangelho, a Bíblia em 4D, sabe? Entendi. Parece que coloca um óculos de realidade virtual e entra na época de Jesus. Então ali você vê que, poxa, aqui foi a base do ministério de Jesus. Aqui Jesus viveu, aqui Jesus ensinou. Isso daqui é Jesus. E Galileia tem um local especial no meu coração. Porém, Jerusalém é Jerusalém. Diz a Bíblia, né, Salmo 87, muitos outros, o rei Davi falava: Vem me escarrer, Shalim tishkarimeni. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão perca a sua destreza, a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti como a minha maior alegria. Diz que os seus servos se compadecem até das suas pedras e do seu pó, Jerusalém. Diz o Salmo 87 que de todas as habitações das tendas de Jacó, Deus amou Jerusalém e escolheu este lugar eternamente como a sua habitação. Então eu falo que quando você chega, e aí eu vou chegar no lugar que é o Monte das Oliveiras, e você tem aquela visão panorâmica de Jerusalém, Douglas, ali você tem visão das coisas que eram, das coisas que são, das coisas que hão de ser. Ali é um local que mostra pra gente mais do que o jornal de amanhã. Ali é o lugar onde Deus fez coisas grandiosas, onde a história está acontecendo agora. Jerusalém tem mais jornalistas juntos do que Washington e Nova York juntos, falou o Washington Post. Como Deus falou a Ezequiel e Zacarias, Jerusalém está estabelecida como o centro do mundo, uma pedra de pesar entre as nações, quem tocar nela será ferido, mas também existe uma redenção, né? É ali que finalmente tudo isso que a gente está vivendo e a razão pelo qual nós estamos sentando aqui agora vai se cumprir naquela cidade. Então quando eu estou no Monte das Oliveiras e aquela entrada triunfal em Jerusalém com um grupo, eu olho para aquela cidade e falo: as coisas que eram, as coisas que são, as coisas que hão de ser. Esse é meu lugar favorito, também o era de Jesus. Jesus é traído no Getsemane, diz a Bíblia, conforme o seu costume, subiu ao Monte das Oliveiras para orar. Diz a Bíblia que ele ali também faz a entrada triunfal, chora por Jerusalém. Diz que é o último lugar no planeta Terra que ele pisa, né? Mas também diz a Bíblia que também é o lugar por onde ele volta. Varões galileus, porque olham para o alto, se esse que desse mesmo modo aqui também subiu, nesse mesmo lugar há de descer, porque naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras e Jerusalém não tem igual. Muito bom, muito bom. Eu fiz essa pergunta para você que está aqui com a gente ficar com vontade de ir para Israel, e é uma viagem muito especial que eu diria que todo cristão podendo se organizar deveria fazer, sabe? Todo cristão deveria podendo fazer esse investimento de um dia ir e pisar naquele lugar e assim, realmente é uma coisa muito, muito marcante, assim, muito profunda. Depois que você volta, a sua leitura bíblica passa a ser diferente. É o que você falou, né? Se torna em 4D, né? Se torna um lugar real. Eu acho que, às vezes, muitas pessoas leem as coisas de uma forma muito espiritual, muito... como se fosse tudo extremamente simbólico. Mas quando você pisa ali e fala, cara, é uma cidade real, é um lugar que existiu e que ele vai voltar exatamente aqui. E tudo vai acontecer. Isso é muito poderoso, assim. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Como é que vai ser esse retorno aí, hein? Para Israel? Vai ter que ser uma viagem gigantesca de novo? Não, vamos ver. A gente está num período de cessar fogo agora, nem paz, nem guerra. Mas eu espero que chegue em algum acordo e a gente consiga voltar, não pelo Egito, mas eu entre agora pelo aeroporto. Não tenho a passagem de volta ainda, na esperança que o aeroporto esteja aberto. Mas eu espero realmente que as coisas agora elas se normalizem, sabe, Douglas? E eu, se você me permite, termino dizendo que, Israel é um sonho de Deus. Eu não acredito num Deus antropomórfico que a gente tem, que ele tem sentimentos porque a gente tem, mas ao contrário. Nós somos imagem e semelhança dele. A gente ama porque um dia Deus amou. Diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, que antes da fundação do mundo ele já havia sacrificado esse filho, pensado nisso. Então Deus teve um sonho. Deus sonhou. E Israel faz parte de um sonho de Deus.
Israel faz parte de uma promessa de Deus e, consequentemente, também da sua fidelidade. Estar com Israel, ser, como eu dizia, né? Deus a Isaías, eis coloquei sentinelas, pessoas que estarão junto às muralhas de Jerusalém, como trombetas de justiça que não descansarão até a sua justiça sair como uma tocha acesa. É você fazer parte do sonho de Deus. E quando o sonho do coração de um homem se encontra com o sonho do coração de Deus, é quando coisas grandiosas acontecem, né? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam, diz a Bíblia. Sim. Então, a minha mensagem é essa. E obrigado sempre pelo seu apoio, pelo apoio da Val. Vocês são verdadeiros amigos de Sião. É uma honra a gente poder falar sobre tudo isso. E eu queria incentivar muito, todo mundo que está aqui, de seguir o Isaac. Vou deixar as redes sociais dele aqui. Mas por quê? Porque ele tem compartilhado informações, compartilhado das coisas que estão acontecendo. Ele está lá dentro, vivendo tudo isso e podendo ser essa ponte com o Brasil e com a igreja brasileira, da gente poder saber até mesmo como orar, o que interceder, como de alguma forma investir, ajudar, e que você possa continuar orando por Israel, orando também pelo Irã e todo o seu povo, porque no meio de tudo isso, né, no meio da escuridão é onde que a luz brilha, é onde há grandes ondas de salvação nessas nações. Então, continuar orando por um avivamento nessas nações e para que o Senhor, com suas mãos sobre eles, possa trazer paz, né? Que é aquilo que a gente mais deseja. Mas, lógico, sabendo sempre do desenrolar do plano de Deus em tudo isso. E que você possa continuar orando, mas sempre muito bem informado sobre tudo isso. Então, eu queria incentivar você a seguir o Isaac. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais dele para você acompanhar. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link e compartilha. Poxa, tanta gente precisa ouvir isso daqui. Tanta gente tem ouvido tantas outras coisas e muitas inverdades, tanta coisa enviesada. Então, pega esse link, manda para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui, não só por essa 1 hora, mas pela sua amizade, pela sua disposição, né? Não medir esforço para estar aqui e compartilhar com a gente o coração. Obrigado mesmo, que Deus continue abençoando e esse tempo seu aqui no Brasil seja muito produtivo aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E até a próxima, né? Até a próxima. Se Deus quiser, a próxima em Jerusalém. Em Jerusalém, vamos fazer isso em Jerusalém, se Deus quiser. Então. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto. E nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir. É responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros e gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.